Shalom, igreja. Tudo bem? Amém. Graças a Deus. Vamos orar? Vamos. Hoje tem um baterista, tem um levita novo aí. É o homem da orquestra. Amém. Você está bem? Amém. Isso. Vamos orar. Fechemos os olhos. Levanta as duas mãos para os céus. Eu sei que você gosta de me olhar, mas eu não tenho nada para te oferecer. Olhe para Deus, eleve o seu olhar para Ele. Amém? A sede já passou, a vontade de ir no banheiro também, porque agora é o momento da palavra, né? Amém. Pai, em nome de Jesus, queremos adorar o Senhor e exaltar Teu santo nome. Muito obrigado por esse dia, por essa noite, por mais uma linda e bela oportunidade que o Senhor está nos concedendo de estarmos na Tua casa, de ouvirmos, adorarmos e nos rendermos e nos prostrarmos perante a Tua presença. Só o Senhor, meu Deus, é Deus eterno e soberano. Só o Senhor é o autor e consumador da nossa fé na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Nessa noite queremos apresentar as nossas vidas como oferta viva, uma oferta totalmente entregue no altar. Toque em cada vida, em cada coração, cada família aqui representada nesse culto, que é o culto específico da família. Nós queremos colocar tudo em Tuas mãos, rogando a Ti, Espírito Santo, que converta, que convença, que venha manifestar o Teu querer, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu suma, que o Senhor apareça. Em nome de Jesus, repreendido seja todo mal. Declaramos céus abertos e declaramos os Teus anjos fortes e poderosos, travando guerras e nos concedendo a vitória. Em nome de Jesus, as pessoas que estão nos assistindo, que receba da Tua graça, receba da Tua unção, receba do Teu poder. Em nome de Jesus, amém? Amém, graças a Deus. Amém. Livro do Gênesis. Tome seu assento, vá. Livro do Gênesis, capítulo 17. Versículo 1. Livro do Gênesis, capítulo 17, versículo 1. Você achou? Amém, eu vou ler. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. Vamos ler mais uma vez. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. Tema da mensagem: chamada e cumprimento. Chamada e cumprimento. Antes de entrar nas profundezas da exegese dessa palavra, já que ela é tão profunda, eu vou te lembrar que lá no capítulo 12, Deus ele chama Abrão e faz promessa. No capítulo 13, Abrão vai voltar ao Egito. No 14,
vai se ter uma guerra ali de 4 reis contra 5. Em decorrência dessa guerra, Ló, o sobrinho, ele é levado cativo. E é exatamente nesse momento que também Abrão vai resgatar seu sobrinho. Nós conhecemos essa guerra como a guerra dos 300 e... que a Universal até usa. Isso, glória a Deus pela Igreja Universal, glória a Deus pela vida do bispo Ed Macedo. Então essa é a guerra dos 318, e vai ter algo que você lembra, quando ele retorna dessa guerra com os despojos, ele vai encontrar com Melquisedeque, que é rei de Salém. Você se recorda? Pronto. Lá no 15, Deus ele vai animar Abrão e vai lhe fazer uma promessa. Qual é a promessa? Vai lhe conceder o quê? Um filho. É a promessa que ele vai ter o quê? Um filho. Lá no 16, no 15, Deus faz promessa e anima ele, porque a promessa tende a nos motivar. Porque não é qualquer pessoa falando, é Deus falando. E se você observar, ele diz: eu sou Deus Todo-Poderoso. Só isso. É o Todo-Poderoso se apresentando para um homem e dizendo: eu sou e estou contigo. Amém? Lá no 16, acontece o que nós poderíamos chamar de uma ação precipitada de Sara. E Sara, observando a forma pelo qual seu corpo se encontrava e a idade que possuía, começou a criar dúvidas, se porventura Deus iria cumprir aquela promessa. E aí Sara vai oferecer para Abrão a sua serva, que é Agar. Agar vai se deitar com Abrão, e nós já sabemos da história. Só que nesse íntere também vai acontecer uma situação que a idade deles realmente é uma idade um tanto quanto avançada, naquilo que as pessoas físicas olham e vislumbram. Mas para Deus, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos para Deus é como um dia. Então, ainda que a sua aparência visual, ao você olhar, começar a questionar e ter dúvidas, não esqueça que Deus, Ele é o formador. Deus, Ele é o construtor. Deus, Ele é aquele que pega o nada e faz alguma coisa. E pode pegar também as grandezas e reduzir a pó. Porque Ele não é só o Deus poderoso, Ele é todo poderoso. Quando Ele se apresenta dessa forma, Ele está dizendo, no decorrer do processo, muita gente vai aparecer ter força. Vai aparentar ter força, vai aparentar ter possibilidades, ter articulações, ter relacionamento. E com isso as pessoas são convencidas que alguém pode resolver, que alguém pode criar situações. Mas eu quero lembrar para vocês que quem tem todo sou eu. Então Deus está dizendo, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o mesmo Deus que te fez aliança, fez promessa, que te chamou e que estabeleceu algo muito poderoso contigo. Mas tudo que Deus fala é muito lindo. São expressões claras, convincentes e maravilhosas ao ouvir. Mas quando o tempo vai passando, quantos de nós já questionamos o próprio Deus?
Será? Será que eu ouvi certo? Será que Deus falou isso mesmo? Por quê? Porque cenário, circunstâncias e as situações em um todo não levam o povo a crer que Deus ainda vai cumprir, ainda vai manifestar alguma coisa. E como nós somos muito levados e conduzidos pelas coisas que os nossos olhos veem, facilmente descreditamos valor naquilo que Deus prometeu. Facilmente. Isso é válido para todo mundo, do pastor ao doutor. Enquanto é na vida dos outros, você cria ânimo, cria motivação, cria entusiasmo. Quando chega o dia do seu kairós, você fala, eita, e agora? É nessa hora que Deus se apresenta e fala, eu sou o Deus que te chamou. Eu sou o Deus que te fez promessa. Só que se você observar, no 15 ele está animando e garantindo que ele não muda a palavra dele, que ele estabeleceu, ele vai cumprir. No 16 ele se precipita. Só que no meio dessa história, tem a história de Eliezer, que é um moço, é um homem de confiança da casa de Abrão, que porventura ele já vai cogitar, se não tiver herdeiro, quem vai deter de tudo que ele construiu é quem? Esse rapaz. Só que não é o que Deus tem, e nós também gostamos de dar jeitinho. Você é assim também? Dar jeitinho e dizer, Deus, mas tem misericórdia, eu me precipitei, eu agi de forma errada, eu não aguardei e não suportei os processos. Só que no 17 aqui, diz assim, Deus muda o nome de Abrão. Só que quando Deus chama ele quando ele tem 75 anos. Para que serve um homem de 75 anos, morando nos limiares ali, da cultura do seu pai, que é um construtor de deuses ou mini-deuses pagãos, estátuas? Para que serve? O que um homem desse faz? E o que um homem desse tem, a ponto de Deus, ao invés de usar alguém jovem, alguém que tem vigor, para poder cumprir uma missão um tanto quanto delicada, vai chamar logo esse homem? O que tem nesse homem? A idade não atrapalha, é a nobreza interior. A nobreza interior é o que chama a atenção de Deus. É um coração desprendido, corajoso, que chama a atenção de Deus. Só que aqui tem algo que eu preciso que vocês viajem junto comigo. Deus aparece para esse homem e nesse momento ele tem 99 anos. Quantos anos? 99 anos. Deus diz para ele, anda na minha presença e ser o quê? E a partir daí muda o nome. Quando Deus muda o nome, você vai continuar lendo e vendo a trajetória histórica de Abraão e Sara. E esse menino só vai nascer em que capítulo? No 21. No 21 esse menino vai nascer. Só que Deus está cobrando uma única coisa de Abraão, o quê? Ser o quê? Anda na minha presença. Por que Deus está lembrando isso? Anda e ser, né? Porque sem andar com Deus não tem como obter isso. É por isso que toda vez que a gente se depara, até com pregações, e na sua grande maioria, os seus interlocutores, os seus pregadores falam, irmão, ninguém aqui está cobrando perfeição. Está cobrando sim. Deus está cobrando perfeição. Mas por que esse quesito perfeição é algo tão distante de nós? Diga por quê?
que a gente não está fazendo o básico. Primeiro, que é o quê? Andar. Nós não temos andado com Deus. Nós temos andado com tudo, com tecnologia, com resoluções, com precipitações, com imediatismos, com agir por conta própria, mas temos de verdade andado muito pouco com Deus. Porque quando nós começamos a andar de verdade com Deus, e vamos conhecendo a sua soberania, e Ele se apresenta para nós como: eu não sou só o Deus poderoso, eu sou todo poderoso. Então Ele está dizendo: se for pela sua forma, você vai se precipitar. Se você continuar olhando para o aspecto do seu corpo, a força que você já não tem, realmente você vai ficar com incredulidade. Agora, veja quem te chamou. Analise quem te chamou. Porque eu chamando vocês para um ofício, para uma missão é uma coisa. Deus chamando, meu irmão. Deus chamando, esqueça. E Ele é de verdade todo poderoso. Então Ele chamando é garantia. Ele chamando é certeza. Ele chamando é convicção. Eu chamando não. Você vai dizer: eu vou pensar. Eu sei que o Senhor é um homem de Deus, mas é porque esses tempos eu estou meio assim, né? Estou refletindo algumas coisas. Agora, Deus chamando é completamente diferente. Você observa quando ele tinha 75 anos, Deus falou que ia mudar o nome dele? Deus chamou ele como ele estava, porque tinha algo interessante dentro dele. A grande questão é que na minha chamada tem algo interessante para Deus. No meu viver diariamente, eu tenho que desenvolver em Deus novas competências. Eu tenho que permanecer e eu tenho que aprimorar aquilo que porventura agradou a Deus. Mas nós somos muito apáticos e nos contentamos com aquilo que foi a graça abundante que nos trouxe. A graça abundante que nos trouxe, ela é maravilhosa, mas te trouxe. E para te levar, é necessário renovação. É necessário persistência. É necessário você caminhar com esse Deus. E para caminhar com esse Deus, você tem que cultivar o quê? Santidade. Tem que cultivar o quê? Intimidade. Tem que cultivar as coisas que o mundo não gosta. Tem que ser o chato, tem que ser a chata. Tem que ser aquele que gosta de orar mais, que gosta de buscar mais. Está todo mundo dizendo: não, mas eu tenho vida. Eu não tenho. Minha vida é adorar a Deus, minha vida é servir. E toda vez que eu me distraio, eu estou caindo. Toda vez que eu me distraio, eu estou caindo. Um exemplo, Deus lembra para ele: anda na minha presença. Está velho, eu sei. Mas preserve o que me chamou a atenção. Então eu me lembro que para Deus estar falando isso com ele, o que chamou a atenção de Deus foi naquele tempo, lá naquele lugar, ele andava com Deus. E ele não andava com os deuses do pai. A ponto de Deus chegar e falar: ei, sai desse lugar. Sai da sua terra, sai do meio da sua parentela. E vai para um lugar que eu vou te mostrar. Então, sair, ir, obedecer, tudo isso é andar. Andar com quem te chamou, andar com quem falou com você, andar com alguém que a voz é tão forte, é tão poderosa, que você perde o sentido até de dizer não. Nosso problema é que a gente está dando muito não, porque está esquecendo que Deus é quem convocou a gente para essa obra. Então é muito não, eu não estou sem tempo, hoje eu não vou, hoje eu não posso, achando que é um homem que está chamando, achando que são pessoas normais que estão chamando você para se submeter à totalidade do querer de Deus. Então diz: não, eu vou tirar um lazer. Pois é, imagine Jesus tirando férias. Imagina os anjos do Senhor dizer: ó, vocês façam tudo o que vocês têm que fazer até amanhã, que vocês vão ficar 30 dias sem proteção. Vocês vão ficar 30 dias sem proteção. É só vocês, a força de vocês, a capacidade de vocês, a habilidade de vocês, o que vocês obtiveram na busca no decorrer desse ano, é o que vai proteger vocês os próximos 30 dias. Porque nós, anjos, estamos de férias. Agilizem. Como vocês têm andado 11 meses com Deus,
Subentende-se que tudo que vocês adquiriram de profundidade e intimidade com esse Deus vai gerar subsistência os 30 dias que vocês não vão ter acompanhamento angelical. Dá para vocês? E aí? Dá para vocês? 30 dias sem anjo? 30 dias sem livramento? 30 dias sem um anjo se meter na frente da bala, do problema, da traição? Quem suportaria? Eu não suportaria. Imagina, até nas cagadas que a gente faz, tem um anjo lá que se lembra que tem promessa, tem misericórdia, tem favor, tem tudo aquilo que emana de Deus, e o diabo não vai poder. Glória a Deus. Então, Deus está lembrando para Abrão, como Abrão, não é como Abraão. Primeiro ele fala: eu que te chamei, eu sou responsável. Eu que te escolhi, eu sou responsável. Eu que estabeleci, eu sou responsável. E não é qualquer pessoa, é o Todo-Poderoso responsável pela convocação que fez. Olhe, a mulher tinha acabado de dar uma moça para o marido, dar o jeitinho. E Deus está dizendo: quando você se deitou com Agar, você não estava andando comigo. Se você estivesse andando comigo, você seria instrução para sua mulher. Não, quem falou foi Deus. Quem prometeu foi Deus. Só que é cômodo, às vezes, uma solução da terra. É cômodo e é satisfatório, porque é o sonho que eu preciso realizar. E a ideia veio de alguém íntima. Geralmente, quando a ideia vem de alguém que é muito íntimo, dificilmente você questiona. Dizer, não, mas quem poderia criar dificuldade era ela, minha mulher. Minha mulher, pelo contrário, está oferecendo. Então, será que não é o próprio Deus que quer usar esse mecanismo? E aí, quantos de nós nos embaraçamos nas nossas asneiras e depois vamos querer justificar-nos perante Deus? O que é que Deus está dizendo para ele assim, ó? Tá velho não. Tá velho não. É você que está se envolvendo muito em assuntos da terra. Tá velho não, eu sou fiel à minha palavra. É você que está ouvindo muitas pessoas que não deveriam ser conselheiras de vocês. Por que não podem ser conselheiros? Porque nunca fundamentaram nada, nunca constituíram nada, nunca estabeleceram nada de valor, algo que a sociedade o tornou como notório. E nós temos hábito de ouvir pessoas que emanam palavras de contentamento automático. Nós ouvimos muito essas pessoas dizer assim, ô irmã, eu sei o que você está passando, fique tranquila, Deus vai fazer algo. Depende, quem falou? Quem falou que Deus vai fazer? Nós estamos liberando um monte de palavra, um monte de asneira, e dando o nome de profecia. Recebe aí, recebeu o quê? Quem está liberando é quem? Quem está liberando é quem? Quem está falando é quem? Será que não é uma serpente falando através da boca de muita gente? E você achando, nossa, que palavra naquele dia. Depende, ele libertou ou lhe manteve no mesmo cativeiro da asneira? Que a palavra tem que produzir libertação. Que é tirar você de um lugar de comodismo e levar você para o lugar de vivência extraordinária da vontade soberana de Deus. Logo depois, Deus fala com ele, ó, 99 anos você tem, e o que eu prometi está de pé, e para realçar, vou mudar teu nome, e vou te dar um filho. O cara está feliz, só que depois disso, vou te falar o que é que acontece, lá no 18, sabe o que é que acontece? 3 anjos aparecem para Abraão, no 18, 3 anjos aparecem para ele, ele vai honrar os anjos, vocês sabem o que vai acontecer. No 19, Ló recebe os 2 anjos em sua casa. No 20, Abraão mente dizendo que Sara é o quê? No 20. No 21, quem nasce? Como entender?
E Deus só pediu duas coisas aí. A primeira, e ser o quê? Não é assustador? Mas por que que Deus não impediu? Porque Deus, ele ativou um cursor natural. Você é que vai decidir o que a bênção vai fazer na sua vida. Tem gente que recebeu bênção, dádivas e cumprimento daquilo que Deus estabeleceu, mas tem estragado tudo. O cara, ele é idoso e Deus prova que ele é o Todo-Poderoso. Ele está dizendo: esqueça sua forma física, esqueça seu vigor, anda na minha presença que eu renovo, anda na minha presença que eu dou vigor para você, anda na minha presença que todo mundo vai se assustar. Que força é essa? Que entusiasmo é esse? Que motivação é essa? É graça de Deus. A graça de Deus, quando se aposta do homem, é assim. Está tudo muito difícil, mas você vê o quê? Igual no Yom Kippur. Lembra do Yom Kippur do ano passado? Wagner começou a terceirizar voltas. Todo mundo já tinha dado um monte de voltas, todo mundo quase morrendo. Vai, falta quanto a sua? Ah, falta tanto, deixa comigo. Virou um papalégua no monte. Sabe o que é isso? Ó, olhou para o céu, se submeteu e falou: agora eu fiz a minha, eu vou ajudar os meus irmãos. Então, analise dessa forma. Tem gente que tem capacidade de cumprir o seu e ainda se colocar à disposição de cumprir o dos outros. Por quê? Mão que dá esforço, braço que sustenta. Pessoas que Deus pode levantar nesses dias, alinhado na mesma visão, missão e propósito, para que o seu fardo diminua. Então, quer um conselho? Ande com pessoas que lhe chamem a atenção quando necessário for, mas que também tenham capacidade de segurar na sua mão, te carregar no colo e dizer: irmão, você ouviu com maestria e lutou para se submeter, e eu vi que você não resistiu, então agora eu te carrego. Porque o Evangelho proporciona isso também. Se você olhar bem, Abraão, ele vai utilizar de um mecanismo de apelo absurdo para os anjos. Se tiver porventura 49 homens justos nessa cidade, vocês vão destruir? Não, se tiver não. Se tiver 40, aí vai descendo, vai brincando. Por quê? Quem anda com Deus tem palavra. Quem anda com Deus tem respaldo. Quem anda com Deus, o céu respalda, protege, habilita, abençoa, cria situações. O inimigo fez de tudo para destruir, mas quem anda com Deus, Deus proveu o cordeiro, proveu o socorro, proveu o milagre, proveu o livramento. É isso que o poder do Senhor faz na vida daqueles que andam com Deus. É fácil? Não. Claro que não. É muito difícil. Por quê? Porque o pecado vem todo dia. O cansaço vem todo dia. A carnalidade e o desejo de realizar sonhos e desejos nessa sociedade, como se essa sociedade tivesse algo de tão bom a nos proporcionar, a nos oferecer, a ponto de nós querermos crescer nessa sociedade para mostrar que Deus é Deus. É mentira. É mentira, isso é a maior mentira que nós contamos. Eu quero prosperar para glorificar o nome de Jesus. É mentira, pô. Eu sempre falei isso, mas é a maior mentira que eu contava. Eu quero prosperar para ter, para poder não passar aperto, para as coisas não terem mais preço, para dizer assim: minha família quer aquilo, vá, pegue, eu necessito daquela roupa, eu vou e eu compro, não ter aperto, não ter restrições, não ter necessidade. Quem aqui não quer isso? O problema é que nós queremos, mas falamos que tudo isso é para a glória de Deus. Aí é uma esculhambação. Aí o cão fala: é mentira. É mentira, você quer se amostrar, você quer ter, chegar num lugar bem, e não tem problema você ter, você crescer, porque essa mesma graça que cura, sara, salva e liberta, ela prospera também, ela enriquece também, e Deus já enriqueceu homens. A história, meus irmãos, quem foi o homem mais rico do Oriente? Oi? Jó. Glória a Deus. Jó foi o homem mais rico do Oriente. Não tinha mais aonde ele colocar dinheiro. O que foi que Deus fez com ele?
arrebentou com ele, falou, está muito folgado, é festa todo dia na casa de seus filhos, dê uma educação melhor para os seus filhos. Os filhos comemoravam a noite, e no outro dia, Jó ia estabelecer novamente o quê? Um altar de sacrifício. Deus, eu estabeleço esse altar, se porventura os meus filhos pecaram contra ti ontem. Meu amigo, vem um vento, senta o pau. Quem são os primeiros a serem de arrasta? Pronto, os primeiros vão, desce a ladeira. E aí vem as riquezas, porque a primeira coisa que vai é o mais importante. Vou lembrar, a primeira coisa que vai é o mais importante, não é isso aqui não, viu? Por que Deus deixa? Deus deixa porque é um teste celestial. Deus não vê como o homem vê, e tudo pertence a Ele, porque Ele é o Todo-Poderoso. Na hora que Deus vai testar, ou atestar fé, propósito e convicção de Abraão, Ele pede o quê? Dai-me teu filho, teu único filho. Mas Senhor, padre, você mentiu, eu não fiz nada. Escute, você mentiu, eu não fiz nada. Você queria mudar o propósito, eu também não fiz nada. Eu não mandei você levar sobrinho, você levou, eu não fiz nada. Só que agora eu quero o coração. Eu quero o coração. Pegou o H, comeu o H, né? Nossa, que vulgar, problema seu. Tem até a música, né? Sopa de letra, para não comer H, né? E o que é H? H é o imediatismo do homem. E é terrível quando o imediatismo do homem vem guiado por uma ação feminina. É quando a mulher deixa. Eu vou deixar, viu? Você é tão legal que eu vou deixar você beber 5 gemas de ovos, lá de Sydney. Mulher prudente, sábia, mantém na linha, na retidão e no propósito. Homem sacerdote, tira o tempo todo a sua casa da possibilidade de caírem na cova, dos leões inclusive. Ou seja, Deus disse assim, ó, você mentiu, eu fui mantendo. Você nunca matou uma barata. Fica olhando. Você nunca matou uma barata. Quando o seu sobrinho foi levado, você pegou a espada, velho. Ele pegou a espada porque o sobrinho, mal criado, oportunista, precipitado, escolhe o lugar que não era para escolher. Depois vai arcar com consequência, porque não adianta querer dar uma desperto, não. Tá bom agora, quando a vista da campina é agradável aos olhos. Só que chegando lá, tem gente que vive lá que não tem medo de você. E não quer saber se você é sobrinho de Abraão, não quer nem saber de onde você saiu. Eu saí de Padã Arã, pode ter saído de onde for, aqui é com a gente. Resumindo, quando você chega no lugar que o limiar de proteção é tirado, aí você vê que você não detinha de nada, a não ser da proteção daquele que Deus chamou. E aí é frustrante demais, porque tem muita gente que está andando bem, porque alguém carrega Deus. Alguém em casa orou, alguém em casa padeceu, alguém em casa gemeu, a pessoa fala, não, Deus é comigo. Depende, nem sempre. Deus era com Ló? Não. Deus era com quem? A promessa e a aliança foi para ele. Mas por que ele não deu logo um AVC no meio da viagem em Ló? Porque Deus já está na frente, já sabe que ele miserável ia arrumar uma mulher que era igual ou pior do que ele. E a mulher gosta de coisas. Porque quem é espiritual gosta de propósito, de missão celestial, de se submeter à vontade de Deus. Agora quem é carnal, não.
Está sempre reivindicando para Deus. Mas eu tenho minha vida, eu não tiro uma férias, eu não posso me divertir, eu não tenho um jantar em família, eu não tenho nada disso. Você quer o quê, miserável? Você não quer Deus, né? Você quer o cão. Porque quem proporciona esses jantares românticos é o diabo. Porque o negócio com Deus é montanha-russa, galera. O negócio com Deus é uma aventura. Até no meio do jantar, o casal jantando, o telefone toca, pastor, ora aí, por quê? Dizer, vou orar. A mulher fala, a gente está jantando, e o povo está morrendo. E aí, faz como? Eu atendo você, eu atendo a necessidade que Deus estabeleceu para cumprir. Porque chamada é isso. Então, quem não se apaixona pela chamada, vai viver na dependência das asneiras de uma mulher que gostou dele, mas não gostou da chamada que Deus concedeu a ele. Quantos ministérios são frustrados? Porque o homem é de Deus, mas não envolveu a sua cônjuge num projeto que Deus convocou ele. E teve uma conversa real, Deus apareceu para mim e me arrebentou. Dá tempo você desistir agora. Por quê? Porque eu acredito que Deus nos chamou para algo bem difícil. Mas Deus não conta. Irmão, imagina, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e segue para uma terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. O homem, ele é interesseiro, fato. Ele viu que tinha situações de problemas no decorrer do processo. Sai da tua terra, sai do teu conforto, sai do bem bom daí, vai para outro lugar, e se você fizer isso eu vou te honrar. Então já pensa o quê? Recompensa. Observe que lá em Apocalipse, Deus está lembrando da recompensa. Ao que vencer, irei dar o direito que se assente, e vai ter um nome escrito em uma pedrinha, e só quem vai ver o nome que está na pedrinha é aquele que recebeu, que é para nem ter conversa, não, eu quero ser esse que vai receber a pedrinha. Só que para tu receber uma pedrinha, tu tem que carregar um monte de pedrão, porque a chamada é essa, ela dói, e a gente vai envelhecendo, porque ações imorais de pessoas que não querem se submeter, envelhece a gente. Então, imagina Abraão precisando cumprir o que Deus mandou, e ter que interromper o plano, para ir resgatar o sobrinho. Resgata o sobrinho, e tem algo tremendo que acontece no meio desse resgate, é que ele resgata, e se torna dizimista. Olha o que esse cara faz com Deus. É um cara dizer assim, não, dentro continua o coração nobre, do lado de fora até ele cometeu algumas, mas dentro o coração desse cara é absurdo. Então ele volta dessa perseguição, ele resgata o sobrinho, resgata os bens, e poderia dizer para o sobrinho, meu filho, a promessa está comigo, fica comigo. Para onde é que o sobrinho volta? Para o mesmo lugar. Porque não adianta, tem gente que você está insistindo. Você tira, é igual aquele vídeo da ovelha, que o pastor tem uma vala gigante, aí tem uma ovelha que pula que só, aí o cara vai correndo, pega ela, resgata do buraco, solta ela, alisa ela, quando ela olha para ele, sai correndo, e pula de novo no buraco, ele vai lá, tira de novo. Ou seja, estamos dedicando muito tempo também, e envelhecendo, esquecendo, que o Deus que nos chamou, Ele é todo poderoso. Quer dizer o quê? Que Ele tem força para salvar aquela vida, Ele tem poder para salvar aquela vida. Então faça aquilo que Deus mandou. O que Deus não mandou, deixa aí. Não quer congregar? Tranquilo. Para de perder tempo com as ovelhas cansadas. É o quê? Para de perder tempo com essas ovelhas cansadas, com esse homem que não entra na linha, com essa mulher rebelde, libertina, que oferece Agar. Oi? Ou que traz Ló junto. Eu vou, mas meu sobrinho tem que ir junto. Não vai nem você nem ele. Não vai não, fica tu aí. De merda eu já estou cheio, já basta as minhas. Eu ainda levar as tuas, é 2 pesos. Então o que acontece? Quando Deus convoca alguém, Deus precisa da exatidão e da convicção desse indivíduo.
Eu espero que vocês estejam entendendo. Estão com soninho porque está sem som, é? Estão vendo uns aí dando umas pescadas, eu vou começar a chamar o nome. Fique tranquilo. O próximo que cochilar eu chamo o nome, eu vou dar um grito aqui. Então, nós precisamos entender. Deus chama Abrão, e como Abrão, ele vai andando e vai construindo. Agora, como Abraão, ele vai fundamentar, estabelecer e materializar os sonhos de Deus na terra. Sim, como Abraão é ele andando, obedecendo e cumprindo. Como Abraão, ele traz tudo aquilo que são sonhos celestiais para a terra. Porque quando você se submete à vontade de Deus, você manda o outro escolher para onde ele quer ir. Você quer ir para onde? Quer ir para lá? Pode ir. Mas o lugar que a gente vai é o que não tem nada. Mas quem tem Deus, tem tudo. Então, aleluia, glória a Deus. Então, a grande linha divisória é essa. Quem tem Deus tem tudo. E quem não tem Deus vai perder tudo. Porque o diabo, ele é ilusionista. Ele apresenta um submundo fantástico. Mas quando você está lá, que você perde o valor para ele, perde o sentido, ele te deixa lá ver navios. Porque só Deus pega gente que não serve para nada e coloca para servir ser alguma coisa, assentado inclusive em meio a autoridades, príncipes, reis e gente que é importante na sociedade, na nação. Por que que a igreja sempre foi respeitada? Porque ela por si só tem uma identidade física? Não. É porque a igreja foi estabelecida, constituída, criada por Jesus Cristo. O nome dele por si só já denota de respeito, de honra, de dignidade, de sacrifício. Então quando fala a igreja de Jesus, falem ou não, todo mundo sabe que Jesus é o único que tem poder, é o único que pode sarar, curar, libertar. Todo mundo é bom enquanto tem capacidade. Quando tua força acaba, quando o não chega, quando você não vê possibilidade, você procura quem? Eu não vejo ninguém procurando o diabo para ser curado. Eu não vejo ninguém procurando Satanás para abrir uma porta. Eu faço. Se a pessoa, se bem que nos dias de hoje há um regalismo absurdo, e há, sim, a religião de Satanás. Porém, isso são coisas já dos nossos dias. Mas tudo se tinha disfarces. Até a aparência de resolução, de mudança de vida que o diabo apresentava, era com interesse de quê? De você ser um escravo dele. Jesus é o único que compra a nossa vida com a sua vida, com o seu sangue e devolve para a gente. Ou seja, ele lhe tira do ilusionismo, lhe tira do encantamento e diz assim: eu te comprei, mas não foi para te manter escravo como mantinha. Eu te comprei para te tornar livre. E através da sua liberdade que eu lhe concedi quando eu derramei meu sangue, eu lhe dou o poder de escolha. Anda na minha presença e ser perfeito. Tem perfeição. O problema é que eu duvido da perfeição, porque eu não quero andar na presença. Porque se eu ando na presença, pessoas carnais vão ter que se afastar de mim. Eu me sinto solitário, porque o povo não quer se relacionar comigo. Anda com Deus, que Ele é suficiente. Anda com o Eterno, que Ele faz tudo. Porque você depende da oferta da atenção. Dependa só daquilo que o Senhor estabeleceu. Dependa da presença do Espírito Santo. Confie nele. Diga: Espírito Santo, seja o meu melhor amigo. Ande comigo. Faz eu sentir o teu toque. Faz eu sentir a tua presença. Quem se apresenta para Abrão é o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Depois ele muda o nome. Ele passa as coordenadas.
Você está achando que está velho, está achando que o tempo passou, ou talvez está me comparando com as coisas ou com aqueles que prometem e não cumprem. Eu sou o Todo-Poderoso. O que eu estabeleci para a sua vida vai se cumprir. No 21, nasce Isaac. No 22, Deus manda Abraão matar seu filho. No 21 ele dá o filho, no 22 ele pede o filho. Por quê? Quando a gente recebe determinada bênção, a gente começa a esquecer do abençoador. Quantos de nós orava para ter o que tem hoje? E Deus lhe tinha mais quando você era necessitado. Deus tinha mais a sua devoção, a sua entrega, a sua obediência, quando você não tinha praticamente nada. Nem as contas eram um perrengue para pagar. Hoje que você consegue pagar, rapaz, eu não vou hoje, sabe por quê? Porque eu estou dobrando. Eu estou dobrando para fazer umas horas extras. Nossa! Então Deus, para ter sua atenção, tem que tirar a hora extra. E segundo a palavra, eu já li que Deus é ciumento. Alguém já leu também? Então muita coisa, muita porta que Deus fecha, é porque Ele quer você de novo. E aí Deus vai pedir aquilo que custa. Aquilo que você se tornou dependente daquilo até para viver. Aí Deus vai pedir. E quando Deus pede, não é uma pessoa normal pedindo. Porque Ele é o Todo-Poderoso, a voz dEle resolve, a voz dEle abre, a voz dEle fecha, a voz dEle, todo o universo se prostra. Porque Ele é soberano. Mas Ele só está te perguntando, você quer andar na minha presença? Ou melhor, você tem andado na minha presença? Porque perfeição você não vai conseguir sem andar. Então todo mundo que fala que não existe perfeição é porque não quer andar. E eu vou te falar, com um mínimo de perfeição, que é andando mais intimamente com Ele, nós já tivemos tanta experiência naquele monte. Teve um dia que a nossa adoração foi tão profunda, e não estou dizendo que Deus chegou a mudar nosso nome não, porque antes de Deus mudar o nome dEle, pode ver que Deus faz muita coisa aqui. Agora, na hora que Deus vai manifestar da glória, Ele se apresenta e fala, ei, eu estou fazendo agora. Que toda vez que Deus vai fazer algo grande, o que é que a palavra diz? Não realizará nada sem antes revelar os seus profetas. Então Ele aparece para dizer, estou fazendo agora. Porque Ele é o Deus do age, é o Deus do agora, é o Deus do porquê, e é o Deus que responde a tudo isso, porque Ele tem todo o poder. Então, certo, a gente está naquele monte, e a cidade apagou, mas não foi um apagão não, irmão, foi uma explosão no céu, uma luz verde, ó, explodiu, apagou tudo, tudo. Aí muita gente ficou com medo, eu fiquei abismado, porque eu vi que tinha manifestação da glória de Deus, e eu não sei quem já viu a aurora boreal. Alguém já viu? Aqui, quem já viu? Nós presenciamos nesse monte aqui. Quem entende um pouco disso sabe que é bem difícil presenciar isso. Eu tenho filmado aqui, Deus mostrou para a gente. Sabe o que é isso? Encontro do céu com a terra. É quando Deus recebe, Deus se agrada, Deus se alegra. Deus está vendo o labor em áreas difíceis de cumprir, como aquele homem que estava malhando trigo no lagar. Lugar difícil ele está produzindo, lugar complicado, mas ele está produzindo. Pergunta que não quer calar, você está produzindo o quê? Ah, mas é porque está difícil. Produza alguma coisa, faça alguma coisa, para Deus que você não quer fazer, mas se o irmão te ligar de madrugada, você convoca, nunca pegou em arma, nunca pegou em espada, mas se levarem seu sobrinho Ló, hein? Você rapidamente monta os 318 valentes, gigantes, vai assim, vamos atrás. Por quê? Problema dos outros você quer resolver. É bonito na foto. Você não quer andar com Deus porque não dá like. Quem anda com Deus não tem like.
Lembra do profeta Elias? Não tem like para ele. Não tem like para Eliseu. Eliseu, coitado, passa, o menino abusando ele. Calvo, careca, feio, baixinho, tampinha. Não sei se ele ficou triste. Provavelmente, dentro dele ele falou: que miserável, esses peste ruim. Ainda me abusando. Eu já me preocupo com essa calvície, esses pestes ainda estão me lembrando. Aí saíram ursas do meio do nada. Vai estudar de onde saíram as ursas, para você ver a possibilidade que tinha de sair ursa. Deus criou. Deus é responsável. Deus é defensor. Deus, ele também é galardoador daqueles que o buscam, que o amam, que se submetem ao seu propósito. Coloca de pé, vai, aplaudindo a Jesus. Quantos anos tem desde que Deus te mandou sair da sua terra, do meio da sua parentela, e te fez promessa? Notícia, Ele é Deus que realiza, e que é fiel. Feche os olhos, feche os olhos, isso. Começa você a falar com Deus aí. Abre essa boca aí, vai. Abre a boca, fala com Ele. A nossa idade, o nosso cansaço, as coisas que as pessoas nos submetem. Abre a boca, vai, a oração é isso, é falar com Deus. Isso, vai. Vai, chama a atenção de Deus. Você está acostumado aos outros orar por você. Ora você. Para resgatar Ló, você faz tudo. Para resgatar Ló, você faz o quê? Briga com todo mundo. E para fazer a vontade de Deus, isso, ora, clama. Deus, estamos na tua presença. Quantas coisas já fizemos, na maioria das vezes sozinhos, achando que estávamos contigo, andando contigo. Nos precipitamos em muitas das nossas ações. Meu Deus, promessa não nos impede de fazer erro. Promessa feita não nos impede de cometer pecado. Promessa feita, aliança feita não nos impede de nos afastarmos de Ti. Precisamos relembrar que o Senhor chamou, e a Tua chamada é forte, mas precisamos permanecer andando contigo. Porque se o Senhor, meu Deus, não estiver cada vez mais pulsando dentro dos nossos corações, qualquer coisa vai distrair a nossa vida. E vamos dar desculpas. O problema, as dificuldades, as contas para pagar. E vamos parar de andar contigo. E a desculpa que vamos dar para o Senhor é porque estamos velhos. Não vamos mais produzir filhos. Só que quem fez a promessa foi o Senhor. E o Senhor prometendo é o suficiente. Deus, lembra-te de nós. Deus, nos visita, Senhor. Queremos relembrar, queremos receber do Teu toque, queremos fazer a Tua vontade se cumprir. Denunciamos nossos pecados, as mentiras, os erros, os abusos, aquilo que falamos e não tivemos competência, Senhor. Isso. Abre a boca, povo de Deus. Clamamos ao Senhor. Somos gratos pelas Tuas promessas. O Senhor nos fez promessa, o Senhor te fez promessa. Se torne grato, entre na linha, ande na presença, ande com o Senhor. Não vai conseguir perfeição sem dar o primeiro passo. O primeiro passo é andar. O primeiro passo é se afastar do erro, da mentira, da imoralidade. O primeiro passo é decidir ser quem Deus te chamou. O primeiro passo é abandonar a carnalidade. O primeiro passo é abandonar os planos que te prendem na terra, para que os planos celestiais glorifiquem a Deus através das suas ações. Muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito
Muito obrigado por essa noite. Em o nome de Jesus nos rendemos, nos prostramos. Tem alguém que quer fazer aliança com Jesus? Ou tem alguém que quer se reconciliar com Ele, que estava afastado da presença dEle? O Senhor está te chamando para você voltar a andar com Ele, porque sem Jesus você não consegue nada, sem Jesus você não vai chegar no objetivo, sem Jesus só vai ser paliativo, e lá na frente vai vir um nível de frustração grande. Mas o Senhor está te chamando: anda na minha presença, que eu te conduzo ao caminho da perfeição, anda na minha presença, e eu faço